Ouviremos agora o programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho. E os temas de hoje são: o alinhamento dos corpos da personalidade, acompanhamento de pacientes terminais e o valor da cirurgia. Uma pessoa escreveu uma carta dizendo que ela foi colocada para estar acompanhando um ser em estado terminal. Tenho aprendido através dos ensinamentos espirituais que a morte não existe, que a vida é eterna, que cura não diz respeito à eliminação de sintomas materiais, etc. Então, quando temos a oportunidade de estarmos diante de uma situação desta, como sabemos se é para investir ou não na duração de uma vida encarnada? Em nossa experiência cotidiana com este ser, todas as vezes que aplicamos muitos procedimentos, psicologicamente ele piora. E quando dispensamos essas terapêuticas, ele responde melhor. Se um corpo está vivenciando uma doença terminal, qual é o sentido de investirmos dando-lhe substâncias que supostamente nutririam somente o seu corpo? Será que é este o momento de investirmos na estruturação das suas formas? Será que esta forma está adequada para a sua alma? Percebo que este assunto causa um certo impacto e por vezes me pergunto se não estou sendo negligente com a vida. Tenho tentado ajudar estes corpos no desapego e tenho conversado sobre o desenlace e sobre a importância deste momento com ele. Busco realizar o que o plano quer, mas pelo jeito ainda não tenho a maturidade para enxergar e escutar a alma deste ser. E como agora outras pessoas do grupo estarão ajudando neste processo, será melhor que soemos uma nota em uníssono. Bem, tem tantos pontos, não é, aqui, e o equilíbrio entre todos eles é que se precisa luz para levar adiante. Então ela pergunta: por que investirmos tanto nesta vida, se a pessoa está em estado terminal? Eu não sei se trata de investir nesta vida, mas se trata de estar dentro do possível aliviando a dor e mantendo uma harmonia. Mantendo harmonia no ser, e muitas vezes essa harmonia depende de algum tratamento, de algum apoio, e claro que também da harmonia no ambiente, a harmonia das pessoas que estão lidando com um caso destes. Então aliviar e manter a harmonia me parece que é fundamental, que as pessoas que estejam lidando sejam harmoniosas. Porque se há harmonia ali, aquele processo se torna muito rico para o indivíduo. Nesses momentos, quando nós sabemos que vamos desencarnar, que estamos já na fase final da encarnação, se isto é vivido harmoniosamente e com calma, com tranquilidade, os processos que acontecem ali são únicos. Durante a encarnação, nós não podemos experimentar coisas que experimentamos naqueles momentos. E não podemos sequer ter a lucidez que podemos ter naqueles momentos. É naqueles momentos que, se forem bem vividos,
que nós vamos ter, eventualmente, pela primeira vez, lucidez sobre as coisas da vida, sobre as coisas que vivemos, sobre as coisas que fizemos e sobre as coisas que recebemos. Então, imagine-se quanta evolução de consciência pode acontecer naquele momento. Isto não quer dizer que a gente esteja prolongando a vida, aquela situação física. Vai sendo observados os movimentos daquele ser, daquele corpo, e é preciso um equilíbrio entre cuidar daquilo, aliviar e mantê-lo quando ele tiver que ser mantido, mas sem estar influindo na duração da vida, nem com o pensamento, e agora precisa ver com a parte externa qual é o limite disso acontecer. Então me parece uma oportunidade muito boa para a gente ver isto e para ver se os procedimentos, se as terapêuticas ainda são atuais, porque para uma pessoa que está desencarnando, as coisas mudam momento para momento. Então nós podemos ter um procedimento hoje e esta noite já não ser mais adequado, porque ele está num outro ponto. E amanhã cedo já ser contraindicado. Então me parece que precisa um acompanhamento contínuo, não normal, contínuo, porque o estado do indivíduo vai mudando e é uma responsabilidade você estar prolongando um sofrimento, como é uma possibilidade você estar negligenciando um apoio. E esses processos também têm avanços e recuos. Digamos que o indivíduo esteja numa situação que se retire quase tudo para ele ficar em paz. Então isto quer dizer que ele se recolheu um pouco mais, que ele está fazendo a sua experiência interior, que ele está, às vezes, até mais do outro lado do que aqui, fazendo as suas revisões, mas que depois ele volte. Pode acontecer. Depois ele volte para ficar mais um pouco aqui. Então, o nosso tratamento também tem que acompanhar esse ir e voltar. O tratamento tem que acompanhar isto. Tem que dar tanto a ajuda, o apoio, quando ele está mais do lado de lá, isto é, solicitá-lo o menos possível para cá, mas quando ele volta, aqui ele tem que receber um apoio necessário para ele estar bem, ou para ele estar da melhor forma enquanto está aqui. Parece que aqui não há nenhuma intenção nem de retê-lo e nem de impulsioná-lo para o outro lado. Existe uma situação correta, neutra, e nós todos estamos querendo saber como fazer de melhor, para que se acompanhe essas determinadas fases. Pois não. E no caso da pessoa que ela está completamente inconsciente, mais inconsciente do que... É preciso cuidado, sabe? Porque às vezes a pessoa parece que está inconsciente, mas não está. Ela está inconsciente clinicamente. Então chega o médico e diz, ela está inconsciente. Clinicamente ela está inconsciente, mas às vezes não está. Às vezes ela está inconsciente, mas está vendo mais do que nós. Porque a consciência da pessoa vai ficando lúcida no plano astral, e no plano astral ela vê mais do que nós. Então, aqui ela está inconsciente, mas no plano astral ela está vendo tudo o que não via. No plano astral ela pode estar até percebendo com que intenção você está tratando dela. Fisicamente, pode ser que não esteja tão sensível, mas astralmente ela está vendo mais e está percebendo mais. Então é preciso ter isso presente. Não é porque a pessoa perdeu a consciência que você vai deixar de cuidá-la, porque ela está mais consciente do que antes, num certo plano. Então precisa ver isto. E também não se sabe se a pessoa volta para a consciência física de repente. E quando ela volta para a consciência física, seria bom que ela se desse conta do que está se passando ali, que seja positivo.
E nesses momentos, até o ser interior, a alma, pode ficar muito mais coligado com o que se passa. Muitas vezes o eu superior, a alma, começa a se comunicar, começa a se expressar e nos dá muitas lições. Uma vez uma pessoa foi dada como inconsciente, terminal, estava já. Então, em volta do leito, a família reunida começou aquele processo que todo mundo conhece, né? Conversas a respeito, como se a pessoa não estivesse ouvindo nada, porque a pessoa estava praticamente desencarnada. Então foi tal o burburinho em volta, foi tal os inconvenientes que aconteciam em volta, que a pessoa que estava praticamente morta ergueu o braço e acendeu a lâmpada de cabeceira para mostrá-los que ela ainda estava viva. Acendeu a lâmpada, voltou e continuou morta. Porque essas mortes clínicas, esses estados clínicos, são clínicos, não tem dúvida, mas a coisa é outra. Tem também outros planos aí envolvidos, que não são físicos e que não entram nessas constatações. E que a pessoa continua presente. E aqui uma pessoa está pedindo uma explicação a respeito do que vem a ser o fluido elétrico. Nós podemos considerar o fluido elétrico segundo o nível em que estamos tratando dele. Por exemplo, nós podemos chamar de fluido elétrico aquilo que é uma expressão do cosmos. O fluido elétrico do cosmos cria as formas, anima as formas. Então estamos usando o fluido elétrico para o que vem do cosmos. Mas também podemos considerar fluido elétrico a irradiação do nosso centro cardíaco, a irradiação do nosso eu superior, da nossa alma. Então são palavras, são termos que significam uma coisa segundo o nível com que nós estamos relacionados. Então, fluido elétrico pode ser você tomar um choque aqui nesta lâmpada. Mas fluido elétrico pode ser também uma irradiação que esteja vindo da sua alma, do seu ser interno. Então, claro que é uma eletricidade outra. Não é uma eletricidade material como esta. É uma eletricidade mais sutil. E se é o fluido elétrico do cosmos, então é uma eletricidade mais sutil ainda. E a diferença de sutileza é muito importante, porque quanto mais sutil é a eletricidade e quanto mais sutil é a energia, mais criativa, mais curadora, mais criadora. Então, se se trata da eletricidade cósmica, isto manifesta todas as atividades, ou isto interrompe todas as atividades. E se se trata da eletricidade material, isto ilumina esta sala enquanto o interruptor está ligado, mas deixa de iluminar quando nós desligamos o interruptor. Então são níveis de coisas que têm funções diferentes, segundo o plano aonde vão atuar. E essa eletricidade, ou esse fluido, se quisermos chamar, isto tem muito a ver conosco, porque é esta mesma coisa que dá a vida, que é a força de vida do nosso espírito, da nossa mônada, é esta mesma coisa, num outro nível, que são os impulsos que percorrem o nosso sistema nervoso. Veja, que já estamos bem no plano físico. É isto que faz com que os nossos corpos, físico, etérico, astral e mental,
se interrelacionem. É este fluido, é esta eletricidade. E isto também é a matéria-prima, isto é aquilo que faz com que aconteça toda a comunicação no universo. A comunicação através desses núcleos que nós chamamos de espelhos. Então, esta eletricidade ou este fluido elétrico, isto está presente em qualquer nível e em qualquer coisa. E segundo onde está a nossa mente, segundo onde está a nossa consciência, nós recebemos esta eletricidade numa determinada voltagem. Então, se a sua mente ou se a sua consciência está num ponto, num nível bem elevado, num assunto bem elevado, em uma preocupação bem alta, então esta eletricidade estará criando, o seu destino estará criando uma atividade para você de uma qualidade proporcional àquilo que você está aspirando. Ou, se você está com atenção em outras coisas, esta mesma eletricidade pode te dar um choque. Esta mesma eletricidade pode te mandar uma prova dura. Enfim, nós estamos vendo isto como um poder muito grande e também onipresente. Muitas vezes, esta eletricidade ou esta ação, este fluido, muitas vezes nós não distinguimos bem se ele vem do cosmos, ou se ele vem da alma, ou se ele vem de algo externo, como por exemplo a hierarquia. Pode também usar isto no trato conosco. Esta eletricidade, este fluido, esta irradiação. Então, às vezes nós não podemos distinguir de onde vem isto, mas não tem importância esta falta de conhecimento, porque no todo não há diferença se ela vem do cosmos, se ela vem da alma, se ela vem da hierarquia, se ela vem da corrente elétrica. No todo, isto tudo é uma coisa só, é unido. Então, se nós temos uma inspiração, não teríamos que colocar a mente aí perguntando de onde vem. Se é da alma, se é da mônada, se é da hierarquia, se é de uma inspiração externa. O importante é você saber se aquilo é real para você. Importante é saber se aquilo diz respeito a você naquele momento. E se diz respeito e se é real, seguir. Se diz respeito e se é real, realizar. Porque aí depois de realizado, depois de seguido, pode ser que a gente tenha mais clareza. Mas o que se vai mesmo ter clareza é da transformação que aconteceu conosco, que às vezes só depois é que a gente vai avaliar o quanto foi benéfica, o quanto foi positiva. Mas ali teria que seguir o impulso, teria que seguir o fluido, a inspiração, e depois se entregar àquela transformação. E depois que tudo passa, é que a gente olha para trás e diz, olhe só como eu era, hein? Mas aí, vire logo para frente, não fique olhando para lá, porque enquanto você está olhando para trás, você está deixando de ver o que está aqui, o novo que está surgindo aqui, porque isto tudo é muito dinâmico. Então, se você passou por alguma transformação, saiba que aquilo não acabou, que aquilo está continuando rapidamente. Então, cuidado para não ficar olhando muito para trás, porque isto é tempo perdido. O que já passou é tempo perdido. O importante é a transformação que você está fazendo naquele momento. E para nós sermos transformados, esta lei evolutiva ou esta inteligência suprema usa tudo. Usa aquilo que para nós é a via de menor resistência para nós nos transformarmos. Então, para um que está observando o que se passa conosco, portanto está vendo as coisas do ponto de vista dele, acha que o que está acontecendo conosco não é o ideal.
Mas se nós formos ver do nosso ponto de vista, é a coisa melhor que poderia acontecer. O importante não é o que está acontecendo conosco, o importante é como você está vivendo aquilo, como você está recebendo aquilo, até que ponto você está deixando se transformar por aquilo. Isto que é importante. E uma pessoa fez uma cirurgia. Depois da cirurgia, essa pessoa voltou para casa e na primeira noite que dormiu, teve uma visão. Viu 4 automóveis estacionados na frente da casa. Eles estavam um ao lado do outro, em diagonal, muito alinhados entre si. Eram da mesma cor, do mesmo modelo e pareciam prontos para ser usados. Isto é muito interessante, porque há certas cirurgias que, quando acontecem, elas servem para ajudar a desbloquear ou ajudar a dissolver certos núcleos ou certos nódulos psíquicos nossos. Então, ou o nódulo psíquico é dissolvido, é transformado ou é destruído, e em seguida se faz a cirurgia, porque aquilo no plano psíquico abalou uma parte física a ponto dela precisar ser corrigida, ou pode acontecer o contrário. A gente passar por uma cirurgia e através do processo da cirurgia ela se refletir no plano psíquico, e aí no plano psíquico a coisa modificar. Pode acontecer uma coisa ou outra. Segundo a experiência desta pessoa, ele fez a cirurgia e depois sonhou que esses 4 carros estavam alinhados na frente da casa dele, com a mesma cor, com o mesmo modelo, tudo em ordem. Esses 4 carros simbolizam os corpos da personalidade. Só que são 4 porque aqui lhe foi mostrado o físico separado do etérico. Então um carro simboliza o físico, o outro simboliza o etérico, o outro emocional e o outro mental. Para mostrar para ele que depois da cirurgia deu-se a possibilidade desse alinhamento. Então agora ele pode trabalhar o alinhamento, ele pode se dedicar ao alinhamento dos seus corpos sem as dificuldades que tinha antes, porque já foi operado. Isto é, o bloqueio que existia para esses corpos estarem alinhados já foi resolvido. Então aqui o processo efetivo, começou no plano físico, pela cirurgia. E agora a parte interna, a parte psíquica, a parte sutil já está pronta para realizar este alinhamento. Foi muito interessante isto. Agora, para acontecer isto, para a gente chegar a uma cirurgia, ser resolvido isto e depois ficar o caminho aberto e livre, isto pode acontecer quando já se fez uma escolha interior, interna. Isto não vai acontecer desta forma com quem ainda está indeciso, ou com quem ainda está em dúvida, ou com quem ainda não fez esta escolha realmente. Então, cirurgia não significa o mesmo para todo mundo. O valor da cirurgia e o símbolo da cirurgia, desta forma como está sendo descrito, isto é naqueles que já fizeram a escolha. Quer dizer, eles já fizeram a escolha tão seriamente, tão profundamente, que então vem tudo isto. Então acontece a cirurgia, acontece o processo interno, acontece tudo. Se não houve essa escolha, a cirurgia é outra coisa. A cirurgia é uma purificação, a cirurgia são outros processos, mas não isto. Então a nossa escolha, a nossa tomada de posição diante de um determinado assunto, seja qual for, pode acabar numa cirurgia, se ali há necessidade de desbloquear alguma coisa deste jeito. Agora, há outras tomadas de posição, outras decisões que a gente toma, e que toma decisão e as coisas se resolvem de um outro modo. Cada pessoa é um caso e
Cada indivíduo é um caminho, é uma trajetória. E geralmente, quando são essas cirurgias que simbolizam esses trabalhos internos, há muita alegria durante esse processo todo. E a pessoa não fica com medo, não fica nervosa, não fica apreensiva, não fica duvidando. Há uma grande alegria. Quando ela sabe que vai ser operada, ela fica muito alegre. Quer dizer, dentro dela, algo sabe o que vai significar aquilo. E depois da cirurgia, então, como aconteceu com esta pessoa, o sorriso dela é iluminado. E não tem motivo. Não tem um motivo especial para isso, a não ser este, que é muito importante. A pessoa internamente sente uma grande alegria com esses processos todos, porque sente que houve uma liberação. O programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho é apresentado todas as segundas e sextas, às 17h30. Todo acervo de palestras gravadas de Trigueirinho está disponível gratuitamente no site da editora Irdim, www.irdim.org.br. E para maiores informações sobre o autor, visite também o site www.trigueirinho.org.br. E em Nova Friburgo, informações no endereço Rua Ernesto Brasílio, 14, Sala 307, Edifício Central, Centro. Somos aguas subterráneas